Palavra de Deus junto comigo em Levíticos 21. Levíticos 21, a partir do versículo de número 16. Nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, o líder preparado. Quantos lembram dessa mensagem? Digam glória a Deus. Então fala para quem está do seu lado, Deus vai falar com você. Aleluia. Podemos ler a palavra? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: falarão, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, como homem coxo, como homem de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou o homem corcunda, ou o homem anão, ou o que tiver um defeito no olho, ou sarna, ou impinges, ou o que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, porque falta nele há. Ele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Diga amém. Pai, nós oramos pedindo a sua graça, pedindo a tua misericórdia e o seu favor. Reconhecemos que não somos nada e não podemos nada se a tua mão ela não estiver estendida sobre nós. Por isso a nossa oração como igreja é que o Senhor use a minha vida e faça de mim um canal, simplesmente um canal para transmitir a sua palavra, e que o seu nome seja glorificado, somente o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda com esta oração, diga amém. Bom, queridos, conforme nós falamos na semana passada, esse texto, Deus vem falar a respeito de sacerdotes que ministravam, que se esses sacerdotes tivessem algum tipo de deformidade, eles não poderiam ministrar servindo o pão de Deus. Nós também falamos que depois da morte de Jesus, o véu se rasgou e nós fomos constituídos sacerdotes do Senhor. O sacerdócio hoje ele é universal. E como sacerdotes nós podemos ministrar para o Senhor, servir o pão de Deus. O pão de Deus que desceu do céu chama-se Jesus. Nós podemos ministrar para Deus e podemos falar de Jesus. Podemos seguir os mandamentos de Jesus, podemos ser discípulos de Jesus. Agora nós precisamos aprender aqui com esse texto lições, ensinamentos de coisas que não agradam a Deus na vida daqueles que lideram e que ministram, daqueles que decidiram aceitar o sacerdócio e falar igual a você: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero abrir a porta da minha casa e te servir para uma célula acontecer lá. Senhor, eu quero te servir sendo um discipulador, discipulando de alguém. Senhor, eu quero te servir fazendo a sua obra aqui nessa terra. Quando nós nos colocamos à disposição para isso, nós precisamos avaliar para não ter certas deformidades que desagradam a Deus e que estão aqui contidas nesse texto. Então eu não vou repetir detalhadamente, só vou passar para nós lembrarmos
o que falamos das deformidades que entristecem a Deus na vida de um líder, de um servo, de um discípulo, de alguém que decidiu ser um ministro do Senhor. A primeira coisa que ele disse aqui para Arão, através da vida de Moisés, era que o homem cego não podia ministrar. Nós falamos que o homem cego é um líder que não tem visão nenhuma de crescimento. A segunda coisa, ele colocou a questão do paralítico, o homem coxo. O homem coxo, ele não pode ministrar. O homem coxo é aquele que não tem estabilidade no seu caminhar, não tem estabilidade na sua liderança. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora quer se envolver, outra hora não quer se envolver. Uma hora ama a obra de Deus, outra hora não quer saber de nada da obra de Deus. Um líder assim, ele não mostra estabilidade, não é exemplo para as pessoas que querem conduzir, que querem crescer através da sua condução. Também falamos do homem com o nariz chato, que é, olha o nariz do seu irmão, vê se ele está arrebitadinho, ou se ele está, dá um sorriso, fala assim, aleluia, seu nariz fica mais bonito quando você sorri, aleluia. O nariz chato, você pega, a pessoa fica com a cara de mal, uma cara, não tem como Deus usar uma pessoa mal-humorada, com uma cara de mal, com uma cara, não tem, o nariz chato não é uma boa isso daí. Então, Deus está falando, quer me servir com excelência, não pode ter o nariz chato. A outra coisa, ele falou de, também nós falamos, só uma pincelada, do membro demasiadamente comprido. São pessoas que elas não têm proporcionalidade, ela não gera, às vezes ela fala uma coisa, mas ela faz outra, ela não tem proporcionalidade naquilo que ela é, naquilo que ela fala e naquilo que ela vive. É uma pessoa que, sabe, não tem um exemplo bom para ser observado. Outra coisa também que nós falamos é do líder que tem o pé quebrado. É aquele líder que precisa de muleta para poder andar. Ele não consegue caminhar. Se em algum período ele precisar de caminhar na direção diferente do seu discipulador, se em algum período ele não consegue caminhar junto do seu discipulador, ele fala, eu não consigo andar. E eu até falei aqui na semana passada que é uma derrota para um discipulador e para um líder, que esse discípulo ou esse liderado fala, olha, eu só estou na igreja por causa de você, olha, eu só estou dentro desse GCD ou dessa área por causa de você. Olha, se você não estiver mais perto de mim ou sair, eu nem sei o que será de mim. Isso é uma derrota para um líder e para um discipulador que tem um discípulo ou um liderado que faz você de muleta. Nós só não podemos andar sem Jesus. Nós somos dependentes 100% de Jesus. E nós temos que ensinar isso para os nossos discípulos. Temos que ensinar isso para os nossos liderados. Não podemos fazer com que os nossos discípulos e os nossos liderados sejam totalmente dependentes de nós. Isso daí está errado, não pode. Eu não posso ficar feliz quando alguém fala e olha, sem você eu não sou nada. Não, querido, sem mim você é alguma coisa assim. Você não pode ficar sem Jesus. Sem Jesus é que você não é nada. Agora, eu sou apenas um instrumento de Deus nas suas mãos e tal, e a gente ensinar isso daí, amém? Senão, existem discípulos com o pé quebrado. A outra coisa que nós falamos é do discípulo que tem a mão quebrada. Olha aí a mão do seu irmão aí do lado, e fala, se é a mão aberta ou é a mão fechada? Diga aí, glória a Deus, irmão. Querido, eu vou repetir aqui só, eu não sei se eu falei isso, mas eu vou falar agora. Não dá para aceitar uma pessoa que ela diz ser líder, que ela diz amar a obra de Deus e servir a Deus, e ela não é dizimista fiel. Isso é inadmissível, não tem como. Não tem como, não tem coerência nisso.
Não pode alguém dizer que, eu sou ministro de Deus, eu lidero, eu sirvo na casa de Deus, e essa pessoa, ela não é fiel dizimista. Nada pode ser mais horrível, mais feio do que isso. Uma pessoa que lidera, que ensina as pessoas. Você imagina um líder que ele ensina, ele discipula, e aí alguém vem perguntar assim: vem cá, eu queria saber um pouco mais a respeito do dízimo, eu queria ser fiel a Deus, eu vejo que a palavra de Deus ensina isso, como é que eu faço? Aí o líder que tem a mão quebrada, como é que ele vai fazer? Ele vai ficar com a cara quebrada, porque ele vai falar, você, ou então ele vai falar, não, eu não sou meio assim. Que líder que vai ensinar uma coisa errada como essa? Então, não pode ser aquele que ministra, ele precisa ter a mão aberta para poder servir a Deus com seus dízimos, a mão aberta para semear no reino de Deus, porque ele acredita que semear no reino de Deus é importante, a mão aberta para trabalhar para o reino, abençoando a vida das pessoas, orando pelas pessoas. Um líder precisa ter a mão bem tranquila. Diga glória a Deus. Agora eu vou começar. Eu não falei na semana passada e vou falar agora. Moisés falou para Arão: olha, Deus está mandando dizer que homens corcundas, eles não podem ministrar o pão de Deus. Uma pessoa corcunda é uma pessoa que ela é encurvada assim e ela só olha para baixo. Uma pessoa corcunda, ela pode estar andando para frente, mas ela olha, os seus olhos, ela não consegue enxergar nada para cima, ela só enxerga para baixo. Querido, não tem como Deus ficar feliz com um líder pessimista. A pior coisa que tem é um líder pessimista, que você vai chamar ele para um projeto, falar: olha, vamos trabalhar assim, nós vamos ganhar alma aqui, a nossa célula e a nossa área vai trabalhar nessa maneira, olha, vai vir a conferência aí, nós vamos trabalhar, vai estar todo mundo junto, e aí vira um líder corcunda e fala: isso não vai dar certo. E aí vira um líder corcunda e ele fala: isso vai ser muito difícil, hein? A gente pode até fazer. O líder corcunda, ele é pessimista em tudo. Ele está sempre olhando as coisas da pior maneira. Ele nunca acredita que as coisas, elas irão dar certo. Ele só olha para a coisa de uma maneira pessimista. Não tem como Deus usar um líder pessimista. Não tem como Deus ficar feliz com um líder que só dá para trás. Deus ama pessoas de fé. Pessoas de fé, elas não são pessimistas, elas são otimistas. Pessoas de fé, quando tudo está para dar errado, ela acredita que vai dar certo. Pessoas de fé, quando tudo parece que não vai conseguir, ela acredita que ela vai conseguir. Deus quer abençoar líderes que são de fé. Deus quer abençoar líderes que pensam para cima. Deus quer abençoar líderes que olham para frente e acreditam em um futuro poderoso e de vitórias. Uma pessoa corcunda e que só olha para baixo, ela, além de ser pessimista, ela é uma pessoa que só se preocupa com as coisas dessa terra. Ela só se preocupa com as coisas dessa terra. Ela até serve a Deus e ela vem para a igreja, faz parte de uma célula, talvez até lidera, mas a preocupação dela está somente nas coisas dessa terra. Se ela passa por uma dificuldade financeira, a primeira coisa que ela pensa é em abandonar a liderança, em abandonar tudo, porque ela precisa estar preocupada com as coisas dessa terra. Não tem como Deus ficar feliz com um líder que a sua visão é só das coisas da terra.
Não tem como Deus ficar alegre com um líder que só pensa em coisas materiais. Deus precisa usar homens e mulheres que têm o seu olhar focado nas coisas do alto. Homens e mulheres que entendem que se eles olharem para as coisas do alto, Deus que está no alto cuida para nos dar um tempo de bênção, de paz e de maravilhas aqui nessa terra. O segredo para ser abençoado aqui na terra não é ter o olhar focado na terra. O segredo para ser abençoado na terra é ter o olhar focado nos céus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, assim diz o Senhor Jesus. O líder que avança, ele tem os seus olhos focados nos céus, ele não é corcunda. O outro tipo de pessoa que Moisés falou para Arão que não podia estar ministrando, é o homem anão. Diga anão. E aí, irmão, vamos lá trabalhar essa semana, evangelizar, fazer uma reunião de oração. Lá na nossa célula vai ter uma reunião de discipulado, nós vamos reunir, está todo mundo junto, e a gente vai ficar orando até meia-noite na nossa área, lá no nosso GCD. Aí viram alguns irmãos e falam assim, como é que ele fala? Você, não. Não era isso que eu ia falar. Surgiu agora. Mas que tem, não tem? Não tem? Você fala assim, vamos trabalhar, vamos fazer. Alguém fala assim, não vai dar. Eu acredito que Deus também não se agrada com um líder que toda hora ele diz que não. Mas tudo bem, o homem anão, você sabe muito bem que um anão, ele é chamado de anão por quê? Por quê? Porque ele Porque ele não? Pois é. Um anão, ele não agrada. Um anão não vai agradar a Deus. Um líder que tem essa característica de anão, ele não vai agradar a Deus. Na sua liderança, na sua maneira de servir, o líder anão é aquele que você está ensinando a ele, você está há 2 anos investindo na vida do cara, você está ensinando a maneira certa, você está ensinando a maneira errada que ele está fazendo, e você explica de um jeito, explica de outro, e passa-se meses, e passa-se anos, e a pessoa, ela não cresce. Parece que é sempre a mesma meninice, é sempre a mesma imaturidade, não cresceu na fé, são sempre os mesmos problemas que fazem esse crente, esse líder ficar mal, ele pensar em desistir, e ele querer chutar o balde, e é sempre a mesma coisa, o diabo bate na mesma tecla, e esse crente não cresce. Ele é anão. Eu sei que nós passamos por muitas situações que nós erramos. Eu hoje, conversando na minha reunião com os pastores, passei isso, outras reuniões, eu tive dando exemplo de muitas coisas que eu cometi de erro na minha caminhada, muitas coisas. Seria muito triste se eu tivesse errado e não tivesse crescido. Nós podemos errar, o que nós não podemos é permanecer no erro e não crescer. O que nós não podemos é permanecer no erro e não amadurecer na fé. Existem pessoas que estão há 10 anos na igreja e a vida delas é a mesma coisa, é a mesma lenga-lenga, ela não cresceu nada. Existem áreas que eu tomo como desafio, eu sei.
são áreas que mexem comigo, mexem, e eu falo, Senhor, eu vou vencer e eu vou crescer nessa área. E eu coloco o desafio, eu vou vencer, e eu jejuo, eu pago o preço, eu choro, eu oro, eu me esforço, e eu vou conseguindo crescer. O que não dá, meus queridos irmãos, é nós vermos o tempo passar, e a vida não mudar. Eu acredito que nem você mesmo gosta disso, tem que mudar. Tem coisas que vira e mexe, é a mesma coisa que está paralisando você. Não dá, uma hora eu tenho que crescer, senão como que eu vou ministrar o pão de Deus com excelência? Como que eu vou exercer a liderança que Deus me chamou para exercer com excelência se eu não cresço? Eu não posso ser um líder anão. Eu não posso ver o tempo passar e a minha vida continuar do mesmo jeito. Pastor, por que existem coisas que sempre acontecem comigo? Sempre acontecem comigo essas coisas. Sempre acontece com você porque você não cresceu ainda. Sempre acontece com você porque você não venceu isso ainda. Porque quando você vencer, aí Deus vai te elevar de fase e vai dar outra coisa para você quebrar a cara, aleluia. O que nós precisamos decidir é que nós vamos crescer, eu não quero ser anão. Outra coisa, o Moisés falou para Arão, Arão, homens que têm uma belida no olho, defeito, um cisco no olho, esses homens também não podem ministrar o pão de Deus. Homens que têm um defeito no olho são pessoas que parecem ter visão, mas elas não têm visão nenhuma. São pessoas que falam muito e fazem pouco. São pessoas que aparentemente têm uma grande bagagem e um grande conhecimento, mas na hora que o caldo aperta, na hora que o troço tem que fluir, tem que acontecer, a pessoa mostra que ela era cega de um olho e aquela visão era falsa. Não podemos, Deus não quer líderes cheios de pressão e que faz pressão, e na hora mesmo não vamos ver, não fazem nada. Quantas e quantas pessoas que acabam entristecendo muito o coração de Deus, porque conhecem muita coisa, mas fazem muito pouco. Parece ter visão, mas não tem visão. Deus não está precisando de homens e de mulheres que parecem ter visão. Deus não está precisando de homens e mulheres cheios de pressão, igual a Coca-Cola, que faz assim, e o gás vai embora e daqui a pouquinho vira um líquido ruim demais. Deus está querendo homens e mulheres que tenham visão e que prossigam trabalhando, seja qual for o trabalho, seja qual for a pressão, seja qual for a dificuldade. Deus está atrás de líderes que tenham pressão naquilo que eles vão executar, dando frutos permanentes. Os frutos são gerados e são permanentes. Pastor, como é que nós avaliamos uma pessoa que ela tem visão e uma que parece que tem visão? Os frutos de uma pessoa que tem visão, ele é permanente. Os frutos de uma pessoa que tem visão, ele é permanente e contínuo. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore, Jesus falou. Eu não posso parecer que sou um bom líder. Eu preciso ser um bom líder e pelos frutos que eu gero, eu vou mostrar que Deus tem me ungido e me capacitado para ser um bom líder.
Eu não posso falar que eu faço e que eu sei fazer. Eu preciso mostrar o resultado do que eu já fiz e o resultado daquilo que eu conquistei e fiz acontecer. Eu às vezes fico cansado de pessoas que dizem que fazem. Imagino que Deus também. Aqui diz: mas não vai poder servir o pão de Deus o homem que tem sarna e impinges. A sarna, ela é uma doença contagiosa, como lepra, por exemplo. E existem pessoas que elas ficam leprosas e acaba contaminando outras com a sua lepra. Existem pessoas que ficam com o seu coração amargurado, com o seu coração cheio de ódio, e elas acabam contaminando o coração de outras pessoas com a sua amargura e com o seu ódio. É óbvio que não agrada ao coração de Deus um líder que transmite lepra. É óbvio que não agrada ao coração de Deus um líder que quer contaminar outras pessoas. Você pode dizer aleluia? Digam glória a Deus para me ajudar. O Moisés falou para Arão: olha, gente com sarna, com lepra, com impinge, não pode ministrar o pão de Deus. Nós temos que avaliar como que está o nosso coração antes dele ficar leproso, para nós não contaminarmos as pessoas, às vezes até sem querer. Porque às vezes uma pessoa leprosa, ela não tem intenção nenhuma de contaminar a outra pessoa que está do seu lado, mas simplesmente porque ela está leprosa, a lepra pega. Então o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer é ser curado, limpo, purificado e não ter lepra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ora já profetizando sobre o teu irmão do lado e diga: eu profetizo que você nunca vai ter lepra. Diga em nome de Jesus. Pastor, mas como é que é isso? Você sabe que a lepra ela pode pegar em nós, se nós começamos a dar vazão à tristeza e à amargura no nosso coração. No início, uma tristeza é só tristeza. No início, uma amargura, ela é só amargura. Mas se o tempo passa, aquilo vira uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela vai contaminando a muitas pessoas. Virou lepra. Diga para quem está do seu lado: você pode ficar triste comigo, mas resolva logo, porque senão você fica leproso. Aleluia, aleluia. Nós como líderes precisamos ter um coração tratado. Podemos ficar tristes, não podemos permitir brotar raiz de amargura. Como pastores, nós vamos enfrentar várias situações com pessoas, com ovelhas, com liderados.
E o que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração tratado. Porque a pior coisa que tem na obra de Deus é um líder com lepra. Ela se espalha. E com certeza isso não agrada o coração de Deus. Por último, Deus falou para Arão através da vida de Moisés e ele disse: olha, Arão, avisa aí para o povo. O homem que tiver o testículo quebrado não pode ministrar. Diga, o testículo quebrado não pode. O testículo quebrado fala daquele homem que não consegue se reproduzir. O testículo quebrado fala daquele homem que não consegue gerar filhos. Há uma ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19: ide por todas as nações, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27, Deus dá uma ordem. Ele diz: todo homem precisa crescer, multiplicar e frutificar, precisa gerar. Quem você tem gerado no reino de Deus, líder? Quem você tem gerado como discípulo? Hoje em dia, muitos líderes estão preocupados demais em quem é que vai estar pregando, estão preocupados demais em quem vai estar cantando, em quem vai ter o título tal e quem vai ter o título tal. O que Deus quer de nós é saber quantos filhos nós geramos. O que Deus quer saber é quantos filhos, na hora que chegarmos para prestar contas, eu dei uma ordem universal: ir e fazer discípulos. Você fez quantos? Quem você gerou? Quem você cuidou? Quem que foi levantado líder através da sua vida? Quem você preparou como pastor e enviou? Quem? Não, pastor, mas eu cantei um louvor lindo aquele dia. Não, Senhor, quando eu pregava, o fogo descia. O que Deus vai perguntar é: cadê os seus frutos? Fruto é vida. O homem de testículo quebrado, ele não alegra Deus na sua liderança. O homem de testículo quebrado, ele pode até aparentar que tem, mas não serve para nada. Eu quero motivar você nessa noite, meu amado irmão, a entrar em crise junto comigo, para chegar diante do altar de Deus e falar: Deus, eu quero te servir com excelência e eu não quero falhar na minha liderança. Deus, eu quero ser um líder sem nenhum tipo de deformidades que irão entristecer seu coração. Eu não quero ser um líder com essas deformidades. Eu quero me reproduzir, eu quero gerar filhos. Eu quero ser um líder positivo, que olha para as coisas do alto. Eu quero ser um líder que avança e tem visão de crescimento. Eu quero ser um líder que usa as minhas mãos. Eu quero ser um líder que não anda de muleta. Eu quero ser um líder, Senhor, preparado para te servir com excelência. Dê um aplauso e glorifique ao nome do Senhor. Por favor, fique de pé. Eu quero que você escute bem o que eu vou dizer para você agora. Escute bem, fique bem atento, porque
um dos momentos chaves da mensagem é no que eu vou dizer para você agora. Talvez você